Fala, fiel! Saiu a escalação do Coringão para o jogo de hoje na Sul-Americana, jogo de vida ou morte. Antônio Oliveira e o time precisa da vitória. Vamos torcer para o Coringão fazer um ótimo jogo. E o Corinthians vai com alguns desfalques. A surpresa é Coronado, que nem viajou para a Argentina. Sentiu um novo desconforto muscular e o departamento médico preferiu não forçar. Provavelmente ele vai estar liberado para sábado contra o Fluminense. Gustavo Henrique, que também não jogou a última partida, ele tá com dengue, também nem viajou para a Argentina. E claro, o Maicon, que já é desfalque para o restante da temporada. Corinthians que vem com mudanças, provavelmente um time parecido com aquele que terminou o Paulista, que vinha vindo bem, mostrando evolução. E vamos torcer para o Coringão sair com a vitória no jogo de hoje e afastar um pouco dessa crise. Fica aí com o vídeo, Lírio Nascimento, o pessoal aí também trazendo todas as informações do Coringão. Se inscreva, deixa o seu like que ajuda a gente demais no nosso trabalho aqui para trazer mais vídeo. Vamos pro vídeo. Agora, o que eu queria dizer, e aí nada contra o Coronado, nada contra o Coronado, porque ele foi contratado. O culpado não é o Coronado, o culpado é quem pagou, quem contratou. Porque assim, com o salário que o Coronado ganha, dava para você contratar no mínimo 3 ou 4 bons jogadores para você ter um elenco mais forte. E agora o Renato Rodrigues volta com a companhia especialíssima da Lili. Mas a Lili tá lá. Lili tá poupando também, né? Não, ela veio agora. Porque ela veio para falar do Corinthians. Corinthians vai jogar na Copa Sul-Americana. Eles estão numa cadeira confortável. É gamer essa cadeira, né, Lili? Tudo bem? Gramado, em pé, ninguém quer. Massagem lá atrás dele. Lili tá correndo por 2. Tudo bem, Edu? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estamos bem confortáveis aqui, né? É isso, enfim, né? Cadeira boa, tem estamos que aqui cuidar das duas aqui. cuida bem, né? Porque agora é em dose dupla. E vou te contar, hein? Essa sala aqui é bem bonita. É a sala de coletiva de imprensa. É claro que o fã de esporte vai acompanhar e mínimos detalhes depois da partida, né? Estarei aqui para acompanhar a coletiva de imprensa do técnico Antônio Oliveira. A bola vai rolar às 9h30 da noite, mas aí o pré-jogo a partir das 9 horas nos canais ESPN, para o fã de esporte acompanhar com a gente. Um Corinthians que entra em campo pressionado pela situação num todo, não pressionado pela Sul-Americana, por enquanto, né, Renatinho? Por enquanto as coisas vão bem, obrigado na Sul-Americana, 4 pontos. Não foi uma grande partida contra o Racing, contra o Nacional acho que foi um bom jogo, mas no contexto de quando o adversário teve um jogador a menos, então é um momento também para olhar mais para desempenho, né, para um Corinthians que realmente não está acontecendo dentro de campo. Eu acho que num primeiro momento o Antônio Oliveira ele consegue criar uma estrutura interessante, para mim que faz sentido. Você traz o Hugo para ser um terceiro homem na defesa com a bola, você dá amplitude com Wesley, com Fagner, você aproxima o Romero do Yuri Alberto com mais liberdade. Enfim, eu acho que é uma estrutura que faz sentido, só que ela realmente não tem sido funcional. Ela não tem funcionado, é um time do Corinthians que eu tenho a impressão de que quando ele tem a bola, ele primeiro que falta ritmo, falta dinâmica, falta uma posse com mais energia, com mais velocidade, falta movimento de quem não está com a bola para abrir espaço, para gerar espaço nos adversários, e falta confiança. Isso está muito claro para mim nos últimos jogos, como o Corinthians tem tido dificuldade para arriscar, para tentar o diferente, porque isso vem da fase do clube, do quanto o Corinthians não tem jogado, e aí quem está na frente começa a arriscar menos, quem tá atrás também tem mais dificuldade, fora os desfalques, né? O Corinthians hoje não vai ter o Gustavo Henrique, tendência do Raul Gustavo começar de novo, o Maicon tá fora, muita gente vai jogar Coronado, o Coronado nem viajou, deve jogar o Fausto Vera junto com o Raniel ali, enfim, é um jogo complicado com o Argentino Júnior, que a gente tem noticiado na programação, que vem com um time diferente, né? Vai segurar uns 6 jogadores de olho na Copa da Liga Argentina. Isso é bom porque é menos qualidade, mas também, por outro lado, traz mais pressão. Porque, perdeu do Argentino Júnior é uma coisa, perdeu do reservão do Argentino Júnior, a torcida vai olhar de outro lado, de outra forma. É um time que vai vir com os reservas, mas jogadores que são muito da rotação, assim, são caras que já foram titulares em algum momento, então também não acho que é um reserva que não vale nada. Fora tudo que acontece fora de campo, né? Eu acho que dentro de campo tem muitas coisas para acertar. Fora dele, então, tá bem complicadinho, viu, gente? Agora, Renato, vou aproveitar essa sua deixa. Ô, Lili, como é que estão os bastidores aí do Corinthians? Porque
O Augusto falou que ele tem a caneta, o Rubão falou, aí balança no cargo. Aconteceu alguma coisa nas últimas horas aí de novidade? Atualização para vocês, tá? O que a gente sabe é que essa semana pode ser decisiva. O Augusto Melo realmente vai tomar alguma providência, digamos assim, né? Ele falou que tem a caneta, que tem o poder como presidente, então ele vai definir algumas situações essa semana e referindo ali diretamente para a situação do Rubão. Ontem eu falei com o Rubão. Então confirmou, ainda está afastado por conta da dengue, não foi para Bragança Paulista por conta disso. Ontem ele disse que foi um dia que piorou ainda mais a questão dos sintomas dele, foi para o hospital, então ele também não viajou por isso, mas a gente sabe que essa semana será decisiva. O que a gente percebe, principalmente ontem, quando a delegação chegou lá no hotel, né, Renatinho, é como o clima tá um pouco pesado, sabe? Porque... Por exemplo, no jogo lá contra o Juventude em Caxias do Sul, eu estava lá no hotel esperando os jogadores, e aí quando eles desceram, o Rubão estava nesse jogo também, ele desceu junto com a equipe, obviamente isso aconteceu antes da partida, né, porque depois veio a derrota, mas todos os jogadores falaram ali com os torcedores, era um clima diferente, um clima um pouco mais leve, né, o Corinthians vinha de um empate com o Galo dentro de casa, e aí agora a situação assim tá totalmente diferente, você percebe que o clima não é bom, aí conversa com uma fonte ou outra ali dentro do clube, o que eles passam é isso, é que a situação entre o presidente e o diretor de futebol não é boa, o medo é que resvale muito ali dentro de campo, né? Por enquanto, os jogadores estão tentando, a gente viu a declaração do Cássio, do próprio Paulinho no último jogo, falando que eles leem algumas notícias, né, mas tentam não ficarem, como é que se diz, tão por dentro, né, do assunto que é da diretoria. Mas a gente sabe que se isso não for tomado um controle o quanto antes, vai complicar. É um cenário importante para a gente trazer para o debate, Zé. Quando o ônibus vai indo para o jogo... Ali você acha que o jogador nem lembra muito da situação, mas o dia a dia é ruim, né, quando tem essa crise, né, Zé? É assim, eu vou ser bem sincero. Claro. O jogador de futebol não está muito preocupado com isso, não. Você acha que isso não atinge o gramado? O jogador de futebol está preocupado com os 30% dele, os 30 dias do mês, que é o salário dele. É o salário dele. Essa é a grande preocupação do jogador de futebol, o que ele tem que fazer dentro de campo e jogar. Até porque o que ele pode fazer na política do clube? São ambientes totalmente diferentes. Por exemplo, uma coisa é o seu treinamento, que você fica ali no ecológico, parque ecológico, outra coisa é o que acontece dentro do Parque São Jorge. Né? Então é totalmente diferente. Os jogadores realmente, de fato, nesse sentido, não ficam pensando muito, não. Talvez o máximo que eles comentem é lá, o Rubão, o clima tá ruim com o Melo, olha lá, os caras não estão se falando, o homem lá, o negócio tá feio e tal. É isso aí. Agora, pro campo, no campo, eu acho que influencia o que o Renato falou ontem, e isso aí eu acho que influencia muito, que é a questão da diretoria com o planejamento para futuras contratações, ver o que está acontecendo e tal, mas o jogador em si mesmo se preocupa em jogar. Acho que o jogador não tem essa preocupação, não. Agora, até porque, como eu falei, o que ele vai fazer? Não tem muito o que o jogador vai fazer. O que o jogador pode fazer é jogar bem hoje, ganhar do Argentino Júnior. Eu acho que o que os jogadores do Corinthians precisam fazer é jogar mais. Entender que precisam jogar mais. Agora, a minha questão vou jogar aqui são as limitações. São as limitações do elenco. O elenco é bom, vamos lá. Pega posição por posição. O Gustavo tá fora. Para mim, a dupla titular, Gustavo e Félix. O Raul é a mesma coisa que o Gustavo? A escalação na tela enquanto você fala. Sim, é o Raul Gustavo. O Raul vai dar a mesma tranquilidade em termos de posicionamento, tranquilidade com a bola nos pés para dar para o Félix? Nós já vimos o que aconteceu contra o Red Bull. O Félix já não foi tão bem. Ali no meio campo, o Fausto Velho e o Ranieri. O Ranieri eu estou em dúvida se ele é zagueiro ou se ele é meio campista, porque você nunca sabe. Quando o Corinthians é atacado, ele entra para ser um zagueiro. Eu acho que deveria ser zagueiro quando o Corinthians está com a bola nos pés, porque aí você ganha mais um homem no meio campo. O Vera, ninguém sabe o que vai acontecer, porque tem dia que ele pode jogar bem, tem dia que ele não pode jogar, não joga bem. O Garro, para mim, é o cara que consegue fazer algo diferente, mas assim, os números de erros também são grandes, mas pelo menos ele tenta fazer alguma coisa. E aí o Corinthians fica limitado a jogar a bola no Wesley pelo lado esquerdo, o Wesley tenta 1 contra 1, e aí você tem o Romero que... pela experiência, pela confiança que ele tem, ele mesmo, faz alguma coisa. E o Yuri Alberto depende do time.
Não é que o Yuri Alberto é um centroavante que pega a bola, dribla, cria jogadas individuais e é independente do time. Pelo contrário, ele depende da equipe. Ele depende que a equipe crie algumas situações para ele poder finalizar. E nem assim ele está conseguindo, porque você viu a chance que ele perdeu contra o Juventude? Então tem muitas coisas que precisam ser feitas ali. Eu acho que o Antônio precisa reacender esse vestiário, precisa colocar pelo menos uma intensidade, um time mais vivo dentro de campo, um time que não passa confiança nenhuma, um time que aceita, né, o que os adversários fazem e você não vê nenhum tipo de mudança de atitude, você não vê nenhum tipo de sentimento em relação, peraí, o negócio não tá muito legal, vamos fazer alguma coisa. Sabe, é tudo muito burocrático. Eu sou aqui, eu vou jogar, tô no meio campo, eu jogo pro Mauro, o Mauro pega a bola, o Bubu tá lá na frente, joga pro Bubu, o Bubu não consegue, joga ali pro Pedro. Eu acho que esse time do Corinthians, não, se ficasse rodando tá bom, mas esse time do Corinthians, o Antônio precisa trabalhar mais com essa equipe, precisa criar mais jogadas, criar mais movimentos táticos, poderia criar um pouco mais de independência da equipe, né? Não pode só pega a bola e alguém faz alguma coisa individualmente, não pode ser assim. Só para jogar pro Renato, né? Você pega as prévias, o time a gente vai jogar sem 6 jogadores titulares. Aí você fala, não, vai ficar tranquilo, né? Vai ficar tranquilo. Pelo contrário. Porque você não sabe o que vai fazer, o que o Corinthians vai fazer, o que nós sabemos. Você não sabe. Entendeu? Essa é a grande dúvida. O Argentino Júnior vai colocar os Júniors em campo, é isso? Isso aí. São 6 jogadores fora. Não necessariamente, pode ser os caras mais experientes, né? São 6. E o não Renato, necessariamente são jovens. E o Renato já citou que são caras que participam, estão na rodagem ali do elenco. O Renato, só responde que a gente tá numa dúvida. Aí o Zé, o Pedro também fala, o Bubu, aí o Mauro agora também. O Ranieri, ele tá jogando de que posição? Me fala aí, por favor, porque às vezes a gente olha, ele tá aqui num lugar, daí ele vai pra aquele lugar, aí ele vem pra cá, aí ele vai pra cá. Parece um amigo nosso, o Caramelo, que vai pra cá, vai pra um estúdio, aí os caras mandam pra ele pro outro. Aí fala, não, lá você vai ajudar mais. Quem é isso aí? Um amigo nosso. Ele vai pra um lado e vai pro outro. Como é que é isso aí? Vamos lá. Vamos dizer que é um jogador híbrido. Que faz as duas, vamos dizer assim. O Corinthians, é uma variação que o Antônio já fazia com ele lá no Cuiabá. O Ranieri, ele é um cara que tem até essa facilidade para em algum momento virar zagueiro ou volante. Ele é o primeiro volante da equipe. Quando o Corinthians está sem a bola, o Corinthians joga num 4-3-3, né? Joga com uma linha de 4, o Hugo vira lateral, o Fagner baixa também para virar outro lateral, o Ranieri na frente e 2 jogadores. Aí é o Garro com ou um cara mais ofensivo, ou o Fausto, ou o Maicon, enfim. E aí com 2 pontas, o Wesley fecha pelo lado esquerdo, o Romero pelo direito e deixa o Yuri na frente. A questão é, quando o Corinthians está com a bola, o Hugo vira um terceiro zagueiro e o Ranieri fica na frente desses 3 zagueiros para sair. Só que o Corinthians já trabalhou em alguns momentos com o Ranieri entrando na linha de 3 zagueiros e soltando um pouco mais o Hugo. Então são variações que o Antônio está tentando buscar. Essa questão do Ranieri sem a bola virar um terceiro zagueiro, vira uma linha de 5, o Corinthians já terminou o jogo assim, com o Ranieri baixando e entrando nessa linha. É algo que ele já fazia isso no Cuiabá. Eu acho que é uma coisa que ele trouxe, ele até falou, né, como o Ranieri era um cara muito importante. E assim, querendo ou não, o Ranieri acaba sendo um cara importante para esse dilema de Igor Coronado e Garro jogarem juntos. Na minha cabeça, na Argentina, independente se o Igor tivesse vindo para cá, ele não jogaria, ele seria uma opção. Na minha cabeça, para jogar os dois começando, não dá para ser com o Igor pelo lado. O Igor não é esse jogador de fazer corredor, de ter essa resistência para ir, voltar para dobrar com o lateral. O Igor lascou o Mateuzinho em Bragança. Teria que ser um meia mais fixo ali, atrás do atacante. Pra mim, o Igor é isso. Pelas questões físicas dele, ele ainda tá se adaptando, mas ele não é um jogador de pegada. O Igor é um jogador para jogar atrás do 9. Sabe? Criando perto da área. É um cara que tecnicamente é muito bom. E a gente até conversava aqui. Se você quiser jogar com os dois, pra mim, eu acho que o que faz um pouquinho mais de sentido é você trazer o Garro pro lado direito e ele ser aquele cara que sem a bola volta um pouco mais e com a bola flutua por dentro. Que é o que fazia, por exemplo, o Jadson no próprio Corinthians, o Everton Ribeiro no Flamengo. Eu acho que o Garro, apesar de também não ser esse cara de corredor, não é a característica dele, eu acho que ele é um cara que tem um pouco mais de energia, um pouco mais de punch para fazer saída e a volta. Porque são 2 jogadores que fisicamente eles não oferecem muito.
E aqui vai ser um jogo de muito contato físico, de muita pegada. O futebol caminha muito para esse lado, né? Os times, a gente vê times que às vezes tecnicamente não são tão brilhantes, mas que sustentam uma intensidade o jogo inteiro, que são agressivos, que conseguem duelar e ganhar duelos dentro de campo. E o Coronado definitivamente não é esse jogador. Eu acho que mesmo ele, quando ele estiver bem, ele vai ter dificuldade para jogar no Brasil. A Liga Brasileira cresceu nesse sentido, a gente tem jogos mais físicos. E eu acho que o Corinthians, de uma maneira geral, ele precisa de um pouco mais de pegada. A gente falava de problema de um time que tem problema para criar, para fluir o jogo ofensivo, mas é um time também que já desde a temporada passada tem dificuldade. Quando o jogo fica mais pegado, lembra o Corinthians fora de casa? É um time com dificuldade. Sim. Quando o jogo exige mais fisicamente, o time acaba acolhido. Mas você acha que em algum momento, vamos tentar falar para não soar errado assim, a questão da pressão, do técnico Antônio Oliveira se sentir um pouco pressionado em tentar achar uma forma de Garro e Coronado jogarem juntos, porque são 2 jogadores de peso que vieram para essa temporada, 2 apostas ali da diretoria, né, do presidente, então o Garro, que deu super certo, aí o Coronado chega a peso de ouro, e você chegar e dizer assim, ó, não tem como os 2 jogarem juntos. A torcida pede, é claro que o treinador vai fazer o que ele acha melhor em campo, ele que está no dia a dia ali no treinamento, mas acredito que o Antônio Oliveira vai buscar uma forma, você deu uma saída aí, sim, de como os 2 poderiam jogar juntos, para que eles possam ter essa sequência, se é que o Coronado pode ter uma sequência em campo. Que a gente apurou o desgaste muscular, o desconforto muscular. Ele veio de 2 jogos entrando como titular. Aí teve esse desconforto, não viajou. Se ele puder ter uma sequência, aí o Antônio Oliveira, ele vai tentar, pelo menos, encontrar uma forma dos 2 juntos em campo. Eu acho que quase tudo no futebol, se bem treinado, pode dar certo. Eu não acredito que não podem jogar juntos. Mas você olha para o momento do time, o time realmente não está encaixado. E aí você vai pôr, somente num jogo aqui, ou em todos os jogos de brasileiro que também são pegados, você vai pôr, você vai abrir mão de 2 caras, deixar 2 caras que não tem muita intensidade, não tem muita pegada. É o que eu falei, eu acho que num curto e médio prazo, testar e conversar com o Garro, vamos treinar o Garro sem bola fechando, dobrando junto com o lateral e com bola flutuando. Já que ele é canhoto, ele vem por dentro, ele vai fazer esse movimento. O Igor definitivamente não tem essa característica, não sei se os amigos aí do estúdio concordam, eu não consigo ver o Igor indo e voltando durante muito tempo dentro do jogo, até no contato físico, ele não é um cara que sustenta muito contato, então eu acho que o Corinthians, num primeiro momento, eu acho que era até a hora de dar 2 passinhos para trás, organizar, parar de tomar gol, e aí sim voltar a retomar a confiança, porque isso também foi perdido um pouquinho, Edu. Ô Renato, só pra gente arrematar o assunto Corinthians, nós temos mais 5 minutinhos. Ô Zé, fala pra gente dessa situação do Igor Coronado. A gente ouviu que ele tá com desgaste, a informação da Lili, a visão do Renato, de aproveitamento, tudo isso. Mas ele foi contratado a peso, né, de ouro, a gente pode dizer, ganha um bom salário. A questão é assim, eu, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu não gosto de falar de números e tal, eu não gosto de falar de salário de jogador, porque eu acho que... não, mas eu não gosto porque... Eu não gosto. Não gosta por causa do relógio, né? Eu gosto de dinheiro, número eu gosto. Agora, o que eu queria dizer, e aí nada contra o Coronado, nada contra o Coronado, porque ele foi contratado. O culpado não é o Coronado, o culpado é quem pagou. Quem contratou. Porque assim, com o salário que o Coronado ganha, dava para você contratar no mínimo 3 ou 4 bons jogadores para você ter um elenco mais forte. No mínimo. Né? Estamos falando de, no mínimo, 3 ou 4 jogadores para você ter um elenco mais forte, para você ter mais opções para o treinador. Nós estamos falando aqui do Ranieri. Se o Ranieri se machuca hoje, pelo amor de Deus, né? Se machuca, mas ele não pode jogar porque tomou um cartão vermelho. Quem vai jogar como primeiro volante? Pois é. Você não tem. O Raul Gustavo, ele tá jogando no Corinthians porque o Bahia mandou de volta. E era para ele ter saído e ninguém veio atrás. E ninguém conseguiu. Não, espera aí, deixa ele aí. E vamos segurar porque na época da confusão, né, saiu todo mundo tal, saiu Gil, saiu todo mundo. E, sabe, então assim, quem contratou, será que entendeu? Será que entendia que naquele momento o Coronado era o mesmo jogador da posição do Garro? Sabia? Será que ele... no Twitter, que tinha muita gente falando do Coronado. Será que ele tinha entendido? E aí, de novo, nada contra o Coronado. Mas que isso, Zé, acompanharam a trajetória dele como jogador? Ele vem de uma liga onde a intensidade é menor,
É isso. Isso que eu ia falar, ele veio de uma liga que a intensidade é menor, o número de jogos é menor, a intensidade é menor, entendeu? Quando fala. Aí você coloca o jogador e assim, de novo, nada contra o rapaz, pelo amor de Deus, mas ele jogou 2 e ele não aguenta jogar a terceira. Isso. E não é que ele jogou, não é que ele pegou colocou a bola embaixo do braço e decidiu os jogos. Claro. Não é isso. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de adaptação. O Antônio está montando o time ainda, ou seja, você está procurando um posicionamento e quando você procura posicionamento você corre errado. Quando você corre errado você se desgasta mais. Né? Então tem uma série de coisas que assim, quem é o pai da criança? Foi igual o... Isso que eu queria saber, Zé, porque eu acho que tem que jogar os dois. Ele foi contratado, deve ser o maior salário do Corinthians hoje. Mais que o Cássio? Mais que o Cássio. É porque entrou Luvas. Né? Mais que o Cássio, que já mais mas é outro tipo de salário, né? Porque que não pagou por ele. Ele vem quanto ele ganhava. O mercado ele não pediu isso. A culpa não é dele, é porque quem contrata, Bobo. Eu concordo com o Zé que por exemplo, o jogador de futebol não vai ficar muito preocupado na hora do jogo se tá tendo mudança de diretoria, se tá tendo treta do presidente. Mas, por exemplo, tem alguns jogadores que eu imagino foram contratados por um certo diretor de futebol. Eu não sei se ele foi contratado pelo Rubão, por exemplo. Eu não sei se foi o Rubão que chegou lá. Mas, eu não sei nem se o Mano, se foi coisa do Mano, não sei se o Renato lembra vocês, se quando ele chegou, se estava naquele grupo que o Mano achou que os dois pudessem jogar junto, ou se já era... Acho que o Antônio não era, né? Não era. Não era. Então, assim, se é o Rubão, ok. Aí será que o Rubão vai fazer que nem o Muricy? O Mano estava esperando pelo Garro, né? Então, que nem pôde usar muito, né? Nem teve chance. Agora será só para... Será que ele vai fazer que nem o Muricy, o cara que contratou? Nem usou. Falar, pô, cara bom tem que pôr para jogar? Fiel, Coronado, mais uma vez deixando a gente na mão, mas se for só um desconforto, é bom não arriscar e prejudicar ainda mais e que ele venha ficar bem aí para os próximos jogos. Um grande investimento aí do Corinthians, tem qualidade, pode ajudar esse time aí. Antônio Oliveira ainda não achou o time ideal, a formação ideal, a tática de jogo ideal para jogar com Garro e Coronado, mas a gente precisa torcer e acreditar que vai encontrar aí a solução e o time voltar a jogar bem. Vamos torcer aí também para Fausto Vera, né, que vem deixando um pouquinho na mão aí, ele talvez vai ser titular aí nessa partida, é bem provável, e torcer para que ele venha se recuperar e fazer um bom futebol, voltar a jogar aquilo que ele jogou lá com o Vitor Pereira quando ele chegou no Corinthians, porque a gente precisa ainda mais com a contusão do Maicon. Antônio Oliveira, que se não ganhar essa partida, fica bem complicado no cargo do Corinthians, fica balançado, e se jogar contra o Fluminense e também não vencer, sai pra lá que a gente venha vencer essas 2 partidas, mas caso aconteça o pior, ele fica com risco de cair, hein, Fiel? Antônio Oliveira que começou bem, mas agora a gente vê o time bem estagnado, o time não marcou gols no Campeonato Brasileiro, mas vem bem na Sul-Americana e que hoje a gente saia com vitória e o Corinthians afasta essa crise do nosso CT Joaquim Grava, do nosso Corinthians. Fica aí com os próximos vídeos, depois da partida a gente vai trazer tudo aqui também. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Valeu!